Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos dar uma testada nesse novo alicate amperímetro surpreendente da Kaiwitz. É um produto de alta qualidade, modelo HT208D, que serve tanto para eletrônica quanto para eletrotécnica. Tem um range bastante amplo e funções muito interessantes que a gente vai testar aqui no canal. Funções diferenciadas que fazem dele um produto de uso profissional, ok? Então é o seguinte, ele vem aqui nesse estojo, é um estojo firme, bem protegido, bem acabado. Basicamente vem o alicate amperímetro, que a gente já nota o tamanho dele e a robustez dele aqui, ó. Todo rugged, né? Todo emborrachado. Tem uma abertura excelente. Olha a abertura dele, muito superior a vários outros modelos, para você efetivamente passar aqui com cabos aqui de grande bitola, sem esbarrar na garra. A capacidade dele é também muito interessante, ele tem corrente AC até 1000 amperes, corrente DC até 1000 amperes. Repare, esse modelo aqui, o HT208D, permite ir até 1000 amperes em DC e AC, ok? Usando a garra. Além disso, ele tem tensão AC até 750 volts, tensão DC até 1000 volts, resistência até 60 mega ohms, capacitância até 100.000 microfarads. Além disso, ele mede também frequência, mede Duty Cycle e mede temperatura também, temperatura de menos 40 graus Celsius até 1000 graus Celsius positivos, ok? Então realmente são várias funcionalidades, além obviamente da função de continuidade, a função de teste de diodo, ou seja, ele é um multímetro completo e um amperímetro de grande capacidade, né? Um alicate amperímetro. Categoria 3 até 1000 volts no máximo, ok? Em DC ou 750 volts em AC, ou seja, no categoria 3, bem robusto. Trabalha com 3 pilhas palito. Ele veio com pilhas. Acompanha também um sensor tipo K de temperatura e pontas de prova de silicone de alta qualidade também. Ok? Aqui atrás a gente vê aqui a entrada para as pilhas. Um controle único aqui. Tem também a função de teste de tensão sem contato, né, o NCV, e live, que você com uma das pontas verifica onde tem fase e onde não tem, tá? E também tem a função Low Z, de baixa impedância, para evitar medidas fantasma, ou seja, ele reduz a impedância de entrada dele de 10 mega para 300K, o que vai gerar uma pequena carga durante a medida e evitar interferências fantasmas que podem acontecer em alguns tipos de circuito, ok? E também tem as medidas com filtro, para você evitar, por exemplo, interferências durante a medida, principalmente em inversores. E mais uma função que ele tem, a função de medida de corrente in rush, que é aquela corrente de partida, que ele também vai fazer aqui, e nós vamos testar essas funcionalidades. Acompanha um manual. Não é um panfleto, é um manual de fato, ok? Com instruções, claro, tem instruções aqui em várias línguas, tá? Inclusive em espanhol e em inglês. Eu não vi em português, mas em espanhol aqui, para quem não domina o inglês, fica bem simples de ler, tá? Com as características técnicas e com várias informações aqui. Então, um manualzinho bem completo e vamos testar aqui as principais funções desse alicate amperímetro da Kaiwitz. Bom, pessoal, já coloquei as pilhas aqui atrás, 3 pilhas palito. Nós vamos ligar, a gente liga aqui em cima. O display dele é bem legal, é um display colorido aqui, né? Tem um bar gráfico aqui embaixo, ele já está na escala aqui de amperes, que é essa primeira escala aqui de corrente. Está marcando a temperatura ali em cima também. A gente roda aqui,
Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes eletrônicos com site totalmente em português, com milhares de componentes, inclusive aqueles mais raros, é muito fácil pesquisar e ele dá toda a informação sobre o componente. Vou colocar um transistor aqui, 2SA1943, de saída de áudio, vamos dar uma olhada aqui no resultado. Ele coloca aqui já o componente, a gente bota aqui R$ 9,49, ele vai trazer para você o datasheet completo do produto, a imagem, a foto dele, e aqui o footprint, ou seja, como ele ocupa o espaço na placa, como ele fica na placa, o símbolo, e você ainda pode baixar esses dados aqui para colocar no seu software de desenho de placa, ok? Vale a pena dar uma confirmada no site da UTSource, ok? Voltando para o nosso vídeo, ok? Deixa eu afastar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Aqui a gente vai e troca para AC, para DC, com filtro e sem filtro. Aqui, frequência e Duty Cycle, em cima Duty Cycle, embaixo frequência. Tá? Lembrando que ele é um instrumento de 6.000 contagens, né? Ou seja, um número bastante razoável. Aqui é a múltipla medida, ele vai medir resistência, aqui continuidade, teste de diodo e capacitância. Tá? 4 funções aqui nessa posição. Aqui ele vai medir a temperatura, ele está medindo a temperatura aqui ambiente, a temperatura em Celsius e em Fahrenheit em cima, as duas simultâneas, tá? Mas você pode trocar aqui também. E aqui a gente consegue medir a tensão em baixa impedância, tensão tanto AC quanto DC, né? Aqui AC, aqui com filtro, aqui DC, voltando para AC, com a função de Low Z. Ela acende aqui em cima, Low Z, baixa impedância. Mais uma vez, para que serve essa função? Quando você mede com multímetro em alta impedância, ele gera uma impedância de entrada de 10 megaohms, aqui pelas pontas de prova, né? As pontas de prova a gente coloca aqui. Isso é interessante para que o teu instrumento não pese no circuito, ou seja, não gere uma carga, o que pode alterar a medida. Porém, em alguns casos, com uma impedância muito alta, a sensibilidade do instrumento é tão grande que pode receber algum tipo de interferência em ambientes muito ruidosos, ambientes com muitos circuitos, circuitos de alta frequência e tudo mais. Você pode ter as chamadas medidas fantasmas, são medidas de cargas que não são de fato verdadeiras. Para isso você precisa introduzir em algumas medidas uma carga mínima, uma carga que não chegue a alterar substancialmente o valor da medida, né? Ou seja, uma carga com uma impedância muito baixa, que aí sim você vai alterar, e não prejudique o funcionamento do circuito, e ao mesmo tempo elimine a chance de ter essas medidas fantasmas que podem ocorrer. E para isso você usa a escala em Low Z, tá? Em baixa impedância. Isso em ambiente de inversores, ambientes que tem motores, inversores e máquinas grandes que podem ter essas medidas alteradas por conta da influência do que está ali ligado ao circuito ou próximo ao circuito. A gente utiliza essa funcionalidade, tá? E fica aqui nessa penúltima escala. Aqui é NCV, ele está até alertando aqui que eu estou perto do cabo de força. NCV é a medida sem contato, para ver a presença de energia elétrica sem contato, tá? E se eu pressionar aqui, eu passo para live. Em live eu vou usar uma ponta vermelha aqui e vou testando os pontos para ver onde eu tenho fase e onde eu tenho neutro, tá? Para você identificar. Além disso, ele tem função de zero, função relativa aqui para você zerar as pontas de prova, tem função máximo e mínimo também. Algumas informações importantes. A função de Low Z deve ser usada, segundo o manual, no máximo durante 1 minuto, ou seja, não vai ficar medindo mais do que 1 minuto porque tem uma carga ali, né? Então ele pode aquecer. Então faz a medida, depois você pode fazer de novo, mas não fica continuamente medindo a mesma coisa por mais de 1 minuto. Tá? E voltando aqui à função lá de cima, VFD, que é a medida de frequência variável, é uma medida que se coloca um filtro passa baixa justamente para você medir inversores, tá? E evitar falsas medidas erradas também, utiliza-se esse filtro passa baixa. A medida vai estar mais precisa nesse tipo de medição. Ok? Vamos partir então para alguns testes na prática com o instrumento. Bom, pessoal, a primeira medida que eu vou fazer vai ser a medida de corrente DC, desse motor aqui de 12 volts, tá? Eu vou colocar aqui na escala de 60 amperes,
60 amperes DC e vou ligar a minha fonte. E a gente vai poder comparar inclusive com a medida de corrente da fonte, tá? Eu estou passando aqui pela garra, o cabo que vem da fonte, e vou ligar agora aqui o motor. Motor ligado, 3.70, 3.80, eu vou botar lá para a gente ver a fonte aqui. Olha, tá bem próximo aqui ao valor da fonte, ó. 3.80 mais ou menos, fonte variando um pouquinho, 3.80 também. Ok? Desligando aqui. Ok, uma boa medida de corrente DC aqui através da garra, diretamente na garra. Agora a gente vai medir AC, para poder medir a corrente de inrush. Bom pessoal, agora eu vou fazer uma medida de corrente AC com motor AC. Uma questão, primeiro eu vou medir a corrente normal, aqui passando uma volta aqui normal do fio pela garra, tá? Depois eu vou passar 2 voltas pela garra para a gente medir a corrente inrush. A corrente inrush precisa de uma corrente mínima razoável na faixa de 5 amperes ou mais para a gente poder ter uma medida efetiva. Medidas de correntes muito baixas ele não vai captar na inrush, tá? E a gente pode usar o artifício de duplicar o número de voltas ali e dividir o resultado por 2, tá? É uma técnica aí que a gente pode fazer. Então primeiro aqui, ó, tá na escala de 60 amperes, 60/600, né? A gente modifica ela aqui nessa tecla RAM, que é o range, é o ajuste que você pode botar automático ou manual, tá? E já está em DC, eu vou passar para AC, agora está em AC, ok? Vou ligar o motor aqui e vamos ver a corrente. Aproximadamente 1,7 amperes, tá? Agora nós vamos medir inrush. Inrush é a próxima função aqui, ó. Aliás, 2 à frente, ó. Inrush, que é a corrente de partida. Então, para essa situação, eu vou usar aqui o artefato de duplicar aqui o número de passadas aqui e o resultado vai ser dividido por 2, né? E vamos lá. Quando ele ligar, ele vai cravar a corrente de partida. Deixa eu até aproximar um pouco aqui para a gente ver melhor. Vou ligar. Ok, 13,79 amperes. Ou seja, aproximadamente 14 amperes, divide por 2 dá 7 por 7, né? Um pouquinho menos de 7, porque é 13,79. Tá? Então, 6,8 amperes mais ou menos, que é o que eu tenho de corrente de partida desse motor. Essa é a corrente inrush. O que ele faz? Ele mede durante 100 milissegundos o tempo dessa corrente de pico que a gente tem logo que inicia qualquer motor, depois ele estabiliza para a corrente de trabalho. Isso é importante para poder dimensionar uma série de circuitos, até mesmo de proteções. Bom pessoal, vamos começar medindo aqui tensão. Eu vou começar com o meu gerador de tensão de precisão, 2,5 volts, 5, 7,5 e 10. DC. Então a gente vem aqui para tensão. Está em DC já, ok? E vamos testar aqui a primeira, que é 2,5 volts. Ok. 2.502. Vamos para a próxima, que é 5. A próxima é 7,5. E a próxima é 10. Excelente, né? Muito preciso para a medida de tensões DC. Ok? Agora vamos lá partir para resistência e capacitância. Também vou usar o meu padrão aqui de resistência e capacitância, sendo que a resistência vai ser 7,49K e a capacitância 39,57 nanofarads. Então a gente bota aqui nessa escala. Aqui ele já está em resistência, começou em resistência, beleza? Vamos lá direto para o resistor, que esse aqui é o amarelo, aqui no meio. E tá lá 7,5K. Ok? O meu padrão aqui 7,4975. Perfeita medida, né? Considerando que é uns 6.000 contagens. Agora a capacitância, a gente troca a função aqui.
É impressionante esses instrumentos hoje em dia, pois os mesmos tipos de instrumento no passado, que tinham funções, por exemplo, de capacitância e resistência e outras, essas funções geralmente tinham uma precisão baixíssima, né? Ele era um amperímetro, um alicate amperímetro, mal e porcamente media tensão, principalmente DC. Tá? Era realmente não, os fabricantes não davam muita atenção para essa parte do instrumento. Hoje em dia é um instrumento que tem precisão não somente na medida principal dele, que é a corrente, mas também todas as outras funções, fazendo dele um multímetro completo. Tá? Deixa eu botar aqui em capacitância. Tá, em capacitância eu estou com 39,57 nano, né? E o capacitor é esse preto aqui. Vamos lá. 39,81 nano. Muito bom. Bem dentro da precisão dele, ou seja, excelente aqui a funcionalidade. A outra função aqui é a de continuidade. Olha, bem rápido. Bem mais rápido até do que alguns multímetros. Ok? E a outra é a função de diodo, teste de diodo. Ele acende, testa LED com tensões até 3,3 volts. Excelente para testar qualquer tipo de LED também. Ok? O bar gráfico também aqui embaixo é bem rapidinho. É uma linha gráfica aqui para a gente ver de uma certa forma analógica a medida, né? Então é bem bacana aí. Agora vamos medir frequência. Frequência, nós temos uma escala aqui específica para frequência. A gente pode medir frequência de rede, mas também pode medir frequência de um gerador de sinais. Eu vou botar um gerador aqui com alguns sinais e a gente mede. Coloquei aqui o meu gerador, está captando aqui a frequência da rede, né, 60 Hz. Vamos ligar aqui 1 kHz. 1 kHz está medindo 999,9 Hz, ok? Vamos medir 1 MHz. 999,9 kHz, ok? Vamos medir 10 MHz, que seria o limite dele. 9,999 MHz. Isso é 10 MHz. Vamos ver se ele passa disso, né? 15 MHz. Ok, passou. Medindo 15 MHz. Obviamente ele perde um dígito aqui, mas está medindo. 20 MHz. Ok, surpreendente. Medindo com senoide. Vamos tentar 25 MHz com um pouco mais de tensão na entrada. Ele mediu, olha, 25 MHz. Tá, com 5 volts de pico. Está medindo 25, vamos tentar 30. 30 MHz medindo 40. 40 não foi. Agora deixa eu trocar o waveform para quadrada. Ah, meu limite aqui é 25 MHz para quadrada, está medindo perfeito. 25 MHz, ok? E em cima ele dá o Duty Cycle, tá? Aproximadamente 56% aqui no alto. Um bom medidor de frequência, ok? Bom medidor de frequência indo bem além do spec dele, da especificação. Ok, pessoal? Medir a temperatura para a gente ver como é. Bom, no caso da temperatura ele vem com esse Thermopar tipo K, que é um sensor de temperatura. Esses dois plugs banana entram no lugar das pontas de prova. E a gente coloca ele aqui na escala de temperatura. Tá? Hoje está bastante quente aqui, está medindo a temperatura ambiente. 27,4, 27,2 graus Celsius e em cima em Fahrenheit, 81 Fahrenheit. Vou colocar a mão aqui para a gente verificar a alteração. A alteração é bem rápida. 32, 33. Ok. Bem legal. Medindo bem com o Thermopar, sendo que ele vai até 1000 graus positivos e menos 40 graus Celsius. Okay? Um range bem razoável. Vem com sensor, o que facilita bastante. Olha, no meu entender, esse instrumento aqui me pareceu bastante completo, bastante robusto e preciso. Praticamente todas as medidas com uma precisão bem bacana. A gente só não testou essa função aqui. Chegando já perto do cabo de força, esse aqui está conduzindo ali para o meu motor, ele já indica que tem tensão, né, porque eu estou no NCV.
E no caso do live, a gente escolhe aqui a função live e vem com a ponta vermelha e indica onde tem a fase. Basicamente essas duas funções a gente não mostrou. E a função VFD, que é para você usar em medidas de tensão AC, né? Você tem que botar aqui em tensão AC e escolher VFD, tá? VFD AC. Nessa função você consegue introduzir um filtro passa baixa para fazer medidas em inversores de frequência, sem problemas de interferência, ou minimizando os problemas de interferência na entrada do instrumento. Então é isso, pessoal. Tá aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Faltou essa tecla lateral aqui, né? Que a primeira ele dá um hold, ou seja, ele segura aqui o que está sendo medido, você congela a tela. E se você segurar essa tecla aqui lateral, ele acende a lanterna para iluminar o ponto que você está medindo. Principalmente se você estiver num quadro geral de distribuição, pode estar com pouca iluminação, é interessante ter uma lanterna para uso externo. Como eu comentei, ele tem algumas certificações também, segundo o fabricante, a certificação CE, e é categoria 3, né? Ou seja, dá para você medir em quadros de distribuição sem grandes riscos. Tá? Robusto e preciso, vale a pena pelo custo dele, porque é considerado um baixo custo, considerando outros instrumentos de marcas mais famosas que você tem aí no mercado. Ok? Vale a pena tanto para eletrônica quanto para eletrotécnica, sendo que nos dois ele vai te atender bem. Até porque para eletrônica ele tem também medidas de corrente DC via garra, o que não são todos os alicates amperímetros que fazem isso. Ok, pessoal? Mais uma vez, Kaiwitz HT208D. Se gostarem desse review, clica no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.